Oiê! Hoje, como eu não vou pra academia, resolvi falar com vocês enquanto eu me maqueio. E tô aqui copiando o conteúdo de uma amiga, copiando mesmo, viu? Copiando. Amanhã eu falo sobre cópias, acho um assunto até legal pra gente falar. O conteúdo de uma amiga que também é psicóloga, não sei se vocês já seguem ela, se não, pra quem gosta desse conteúdo, sigam a Gisele no Espaço Potencial. Ela falou sobre a morte não sobre a morte, né? Mas ela falou sobre aquele caso do cachorro orelha, aquele caso de Florianópolis, que tem aqueles meninos de 14 anos que maltrataram até a morte, enfim. O que a Gisele pontuou, né? Que muita gente tá colocando esses meninos como psicopatas, né? E que não existe psicopatia em adolescente. Por quê? Porque, gente, pra gente fazer esse diagnóstico, primeiro que a psicopatia é um transtorno de personalidade. E pra ter um transtorno de personalidade, você precisa ter a personalidade formada, coisas que, claramente, crianças e adolescentes ainda não têm, eles estão em formação. A Gi fala sobre ela faz um recorte muito inteligente sobre esses meninos em relação a raça, gênero, social. Então acho que vale a pena vocês ouvirem ela nesse âmbito. Acho que ela tratou isso muito bem, vale a pena pontuar. O que eu vou pontuar aqui é outra coisa. É essa nossa necessidade de patologizar tudo, consegui. De patologizar tudo. Porque até então, ninguém sabe, até, sei lá, 7 anos atrás, ninguém sabia o que era narcisismo. E agora, todo ex-namorado é narcisista. Toda ex-namorada é narcisista. Toda mãe é mãe narcísica. E eu acho assim, por um lado, legal que as pessoas estão falando mais sobre as questões mentais, estão considerando questões psicológicas das pessoas e não só percebendo os atos isolados. Tipo, elas percebem que existe um conjunto de atos daquela pessoa, e esse conjunto de atos faz com que ela seja tóxica, ruim, enfim, etc. Mas o ponto, gente, é que assim, quando você diz pra pessoa, não vou falar aquela palavra patologiza, falei. Quando você patologiza a pessoa, você tira dela todo o mérito de construção ou desconstrução que ela pode ter tido. Exemplo, meu ex-namorado, você sabe, ele é narcisista, né? Ele é narcisista. Não, ele, por construções de gênero, então por ter que ser o macho alfa, ter que ser o grandão, o que manda, ele toma atitudes escrotas. A sua mãe, que você acha que é narcisista, por ter sido colocada num papel menor, num papel mais julgado, num papel de menos espaço, ela precisa, através do filho, ter um espaço, ter um protagonismo na vida. Principalmente se for mulher, as mulheres foram ensinadas a competir com outras mulheres. Então, por isso é tão comum mães competindo com filhas, né? Ou com noras, por exemplo. Porque elas foram ensinadas que as mulheres precisam competir, uma precisa ser sempre melhor que a outra para existir. Não necessariamente isso é uma doença. Não necessariamente isso tem um diagnóstico. Isso pode ser não é só. Mas assim, isso pode ser uma construção de gênero. Olha a diferença dos dois blushes que eu coloquei diferente. Isso pode ser uma construção de gênero, uma construção familiar, né? Então uma família mais desestruturada, uma família com menos capacidade de lidar com sentimento, com palavras, com... Tudo isso influencia. Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente fala, minha mãe é narcisista, a gente reduz tudo que acontece entre a nossa mãe e a gente. Parece que tudo tá explicado. Ela é narcisista, então tá tudo explicado. Não. Até porque, numa relação, tem duas partes ali. Tem uma parte que pergunta e uma parte que responde.
Então, muitas vezes, essa coisa do essa pessoa é narcisista, essa pessoa é psicopata, ela vem muito mais pra gente romantizar aquela pessoa, aquela história, do que efetivamente pra explicar coisas. Porque quando a gente diz assim, aquelas crianças, os adolescentes, né, lá do cachorro, eles são psicopatas, eu separo, é uma tentativa, parece, né, de separar as pessoas entre boas e más. E eles nasceram maus. Então, tá tudo explicado. E não está. Primeiro, porque ninguém nasce mal, né? Como ninguém nasce bom. Tudo é uma construção, tudo é uma tentativa de reconstrução também. De fazer algo com o que fizeram com você. Então, a gente tem que tomar cuidado. Até porque eu sempre digo isso pros meus pacientes. Se eu for separar as pessoas entre boas e más, não sobra ninguém. Na boa, né? Ninguém fica na parte boa, é todo mundo mal. Porque todo mundo tem atitudes que a gente reprova, todo mundo tem atitudes que não são legais com o outro, todo mundo magoa as pessoas. A relação é o eterno ato de magoar o outro, né? Magoar e reconstruir, magoar e reconstruir. É isso é se relacionar, isso também faz parte do se relacionar. Por isso eu acredito piamente que não dá pra gente separar as pessoas em só essas duas categorias. Se vocês acham que dizer que o namorado é narcisista ajuda, continuem. O que eu vou falar? Mas saibam que isso reduz muito a história de vocês dois. Pensa nisso. E já volto com a maquiagem feita pra vocês verem que eu não tenho cara de louco o tempo todo. Pronto, vai, agora eu tô com mais carinha de decente. E essa ondulação aqui que eu tentei fazer com escova não dura até meu primeiro paciente presencial do meio-dia, juro pra vocês. Daqui a pouco eu volto pra mostrar. Dura nada, daqui a pouco ele vai ficar todo esmilinguido. Beijos, bom dia.